Vamos falar sobre o Porto de Santos, né? Mais precisamente sobre o Porto de Santos 2024. A gente sabe que, se não me falha a memória, que isso é sempre um problema, porque na minha idade memória já é uma vaga lembrança, eu acho que em 2009, o pessoal aqui de Santos, Porto, todo mundo se reuniu para discutir aí o embarque de 200, ou desembarque, vamos dizer, movimentação de 230 milhões de toneladas no Porto de Santos em 2024. Naquela ocasião eu achei isso aí uma loucura, brinquei até com o título que o artigo se chama Porto de Santos 2024, poderia ser Porto de Santos a demência. Né? Por quê? Porque eu acho que Santos não tem estrutura para 230 milhões de toneladas. Aquilo era um sonho de uma noite de verão e de inverno. Né? Então, eu acho que continua sendo até hoje. Não o porto em si. Todo mundo sabe que o porto em si tem uma capacidade enorme. Na minha opinião, eu acho que Santos movimenta 400, 500 milhões de toneladas tranquilamente. Então, o problema não é o porto. Você vê, o porto normalmente está ocioso, nós temos equipamentos antigos que poderiam ser substituídos, então o porto pode fazer 500 milhões. Então, qual é o problema? O problema é o acesso, as entradas. Nós não temos acesso, nós não temos rodovia suficiente, nós não temos ferrovia para isso, o fluvial não funciona aqui, agora se anda pensando muito isso. Então, acredito que o Porto de Santos não tem a menor condição de, em 2024, fazer 230 milhões de toneladas. E principalmente sem complicar a vida dos moradores. Porque eu acho que a essa altura dos acontecimentos, você já tem aí que começar uma discussão porto ou cidade. Os dois juntos vai ficar muito ruim para a população, porque você não tem mais espaços, você não tem mais entradas, você não tem como construir estradas, tudo mais. Então, eu acho que o Porto de Santos 2024 nunca poderia ser para 230 milhões de toneladas. Nós temos que dividir isso. Nós temos aí 35 portos brasileiros e eu acho que não dá para conceber que um único porto faça fisicamente 26% do comércio exterior brasileiro. Isso é muito grande. Nós temos que dividir isso, construir talvez outro porto em São Paulo. Não sei se São Sebastião daria conta disso, mas aqui em Peruíbe, que era uma ideia de alguns anos atrás de um grande empresário, que hoje já não é mais, mas a ideia era boa, acho que poderia continuar, dividir isso com demais portos. Eu acho que fazer 230 milhões de toneladas em Santos é realmente destruir o bem-estar, a vida da comunidade santista. Né? Não há como fazer isso. Então, mesmo que você construísse as estradas, a movimentação de carga é tão grande que eu acho que Santos seria afetada realmente muito gravemente. Então, eu acho que nós temos que pensar em outras soluções e não só Santos. Tá? Santos tem que dividir.